Olá, pessoal! Sejam todos bem-vindos a mais uma aula de Física. Eu sou o professor Maicon Maciel e essa é a nossa aula de número 17.2, ou seja, uma aula de revisão dos conteúdos, onde você vai pegar aqueles conceitos sobre vetores e vai destacar ali um pouco mais, entender um pouco melhor, né? Vai consolidar o conhecimento, pessoal. E ainda falando sobre vetores, vamos lá então, vamos nessa. Vetores, eles vão entrar onde em física? É um conceito matemático, né? Mas onde que ele é aplicado em física? Quando a gente está falando de grandeza física, temos que deixar claro que existem grandezas que são escalares e grandezas que são vetoriais, tudo bem? Então, assim, dentro da física existem grandezas para medir alguma coisa, correto? Mas dentro dessa física vai ter grandezas para você medir, escalares, ou seja, e para você medir vetores. Aí você fala assim, professor, e como que eu faço para diferenciar um tipo do outro, né? Como é que faz? É simples. Quando a sua grandeza, ela for muito bem definida, ela for perfeitamente definida, apenas com o número e com a unidade, então nesse caso, você está falando de grandezas escalares. Agora, quando você precisar definir uma grandeza, e para definir essa grandeza, você precisa do número, da unidade, da direção e do sentido, ou seja, precisar de muito mais informação, então nesse caso, nós estamos falando o quê? De grandezas vetoriais, tudo bem? Então aí está a diferença de uma para a outra. Vamos nessa, pessoal? Então aqui, grandezas escalares expressas por um valor numérico, e uma unidade de medida, ok? E aí, que exemplo nós podemos dar aqui, Massa é uma grandeza escalar, tempo é uma grandeza escalar e temperatura também é uma grandeza escalar. Agora, vetores vai ser o quê? Para defini-los é necessário termos três características, né? Quais são as três? Vamos ter aqui o módulo, o módulo é o quê? A intensidade do vetor, o comprimento desse vetor. A direção, né? Essa direção vai ser o quê? Pode ser horizontal, vertical ou diagonal. E você pode ter o sentido, ou seja, para onde esse vetor está apontando, né? Da esquerda para a direita, de baixo para cima, para leste, para oeste, para sul, ok? E exemplos aí de grandezas vetoriais vai ser o quê? Velocidade é um exemplo, força é um exemplo, campo elétrico é outro exemplo. Então, assim, são grandezas que, quando tu vai pensar em definir essas grandezas, você tem que ter claro que não basta informar o número, né, e a unidade. Informou o número e a unidade, aí você tem que falar o quê? Para onde vai? Qual é a direção? Qual é o sentido, né? Aí sai um carro de uma cidade, aí saiu a 100 km por hora. Só essa informação já é suficiente para você saber onde que ele vai se encontrar? Não, tu tem que saber para onde ele foi, qual é a direção, qual é o sentido. Então, assim, velocidade, óbvio que é o quê? Grandeza vetorial, certo? Agora tá aí na tua sala de aula. Qual que é o tempo, a duração da aula aí? Aí tu vai pensar no tempo. 45 minutos. 45 minutos. Então, 45, número, minuto, a sua unidade. Falou, professor, entendi. Então, o tempo é o quê? É escalar. Temperatura, tu deve estar aí, na sala de aula deve estar bem geladinho, né? 23, 25 ou 27 graus Celsius, talvez, né? 27 graus Celsius. Então, 27 número, graus Celsius, unidade. Somou os dois, tu tem o quê? Uma grandeza escalar. Agora aqui, quando você for falar, velocidade, força, campo elétrico, quando tudo isso aí acontecer, você vai lembrar o quê? De vetores, tá? E os vetores, eles têm um módulo, uma direção e eles têm um sentido, tudo bem? Agora, quando você vai somar esses vetores, por exemplo assim, eu quero somar dois vetores. Se eles estão apontando na mesma direção e sentido, tu pode somar os dois, tudo bem? Agora, se eles estão na mesma direção, e sentidos contrários, o que você vai fazer? Você vai subtrair, ok? Então, sentido contrário, mesma direção, sentido contrário,
Lembra do cabo de guerra, tá? Então tem um cabo de guerra, puxa para um lado, puxa para o outro e vai o quê? Subtrair. Aquele que tiver a maior força vai ganhar. Agora, a mesma direção. Imagina aí que vocês querem empurrar alguma coisa, né? Tem que empurrar um armário aí, vai 2 alunos empurrar o armário. Pronto, os dois vão empurrar na mesma direção e sentido, as forças vão o quê? Irão se somar. E aí vai ter uma terceira situação, aquele vetor assim, ó, vai horizontal, né? Aí somado a ele tu vai ter um vetor na vertical, aí tu vai ter o quê? Um triângulo retângulo. Quando acontecer esse triângulo retângulo, basta você lembrar de um conteúdo lá da matemática chamada Teorema de Pitágoras. Então tu vai aplicar Pitágoras para achar o vetor resultante, tudo bem? Somente no caso em que esses vetores forem o quê? Perpendiculares ou ortogonais, tudo bem, pessoal? Então agora olha só, eu vou dar um tempinho, tá? Vou dar um tempinho para você fazer as questões e daqui a pouquinho a gente volta. Opa, acabou o tempo, pessoal? Então vamos lá, eu espero que você tenha tentado fazer as questões, que tenha acertado, né? E agora nós vamos corrigi-las no passo a passo, pessoal. Vamos nessa, primeira questão. Questão 1, ó, observe a figura a seguir e determine quais os vetores que, letra A, têm a mesma direção. Então, quais são os vetores que têm a mesma direção? Vamos dar uma olhadinha aqui. Ó, o vetor A está aqui, ó. Ah, e tá para cima, né? Tá aqui o vetor A. Ó o vetor B aqui, ó. Para a esquerda aqui, ó. Vetor C, diagonal aqui, ó. Ó, vetor D, diagonal também, tá aqui, ó. Vetor E, descendo, tá vendo? Vetor F aqui, ó, subindo. E vetor G, ó, aqui, ó, deitado para a direita. Então, quais que têm a mesma direção? Vamos lá. A mesma direção vai ser quem, pessoal? O vetor A, tá? O vetor E e o vetor F. Aqui, tá? Então, A, E e F, olha só, A, E e F têm a mesma direção, tá? Vamos analisar aqui do que a gente está falando. Olha só. O vetor A, ele está na vertical. Ah, entendi agora. Entendeu? Pois é, ó. Está na vertical, né? O vetor A. O vetor E está na vertical também. O vetor F, ó, está na vertical também. Todos eles estão em pé, pessoal, estão na vertical. Então, quais que têm a mesma direção? A tem a mesma direção que E, que tem a mesma direção que F. Ah, entendi, porque ambas estão na direção vertical. Tudo bem? Agora, vamos lá, vamos nessa. Agora, deixa eu mudar a cor aqui do pincel. Vamos colocar aqui um azul. Tá? Então agora vamos pensar aqui, ó, B e G, tá? O que eles têm em comum? Olha só, B e G, o que eles têm em comum? B e G são vetores que estão o quê? Estão na horizontal, né? Então B está na horizontal, G está na horizontal, aqui ó, B está na horizontal, está deitado, né? Ó, G está na horizontal, está deitado. Então, B e G também têm a mesma direção. Ah, professor, entendi. Ambos estão assim, ó, deitados, né? Ambos estão na horizontal. E aí, sobrou quem? Sobrou quem? C e D. O que eles têm em comum, C e D? Ambos estão, ó, na diagonal. C é um vetor que está na diagonal. D é um vetor que está na diagonal. Então, percebam que são vetores diferentes aí, mas entre eles existem essas similaridades, né? Que aí você pode agrupá-los por ter a mesma direção. Vamos lá, pessoal? Dando aqui, ó, agora que tem o mesmo sentido. Agora cuidado, porque ter a mesma direção é uma coisa, e ter o mesmo sentido, aí a pergunta é outra, né? Ter o mesmo sentido, a pergunta já é outra. Quais que têm o mesmo sentido? Vamos analisar aqui, ó. A e F são vetores que têm o mesmo sentido. Por que eles têm o mesmo sentido? Ambos estão, ó, na vertical e ambos estão apontando de baixo para cima. Ah, entendeu? Então, ó, ambos estão de baixo para cima, ó.
Então, eles têm, sim, o mesmo sentido, ok? C e D, dá uma olhada. Eles estão ambos na diagonal ascendente. Aqui, ó. Ambos estão na diagonal ascendente. Então, eles também têm o mesmo sentido. Tudo bem, pessoal? Letra C. Tem a mesma intensidade. Agora, falar de intensidade, falar de módulo, é você olhar para o vetor e pensar assim, quais desses vetores possuem o mesmo comprimento? Quais desses vetores possuem o mesmo comprimento? Aí agora é o ponto em que você vai olhar para os quadradinhos, tá? Tá vendo que eles estão nos quadradinhos? É agora que você vai usar essa informação dos quadradinhos. Até então, a gente não usou, né? Só batia o olho, aí falava, o vetor está em pé, o vetor está deitado, está na diagonal. Tá, isso aí, não usamos os quadradinhos para isso, mas agora a gente vai utilizar esses quadradinhos aqui, ó, para poder saber o módulo de cada um deles. Então, por exemplo, aqui, ó, o A, qual que é a intensidade dele aqui, ó? 2, ó, 2 quadradinhos, né? Certo? Entendeu? Ó, B aqui, ó, 2 quadradinhos, ok? Então, esses quadradinhos vão dar a noção do módulo do vetor, tudo bem? Vamos nessa, pessoal? Então, vamos lá. Os vetores, vamos limpar aqui. Os vetores A, ó, quantas unidades tem? 2. O vetor B, quantas unidades tem aqui, ó? Quantos quadradinhos? 2. O vetor E, ó, quantos quadradinhos ele tem? 2 também. O vetor F, quantos quadradinhos ele tem? 2 também. Então, esses vetores aí, eles têm o que em comum? A mesma intensidade, ou seja, o mesmo módulo. E aí, o vetor C e D também têm o mesmo comprimento. Ambos, ó, C e D, estão na diagonal de um quadrado 2 por 2, tá? Então, o quadrado está aqui, ó, 2 por 2, e ambos eles estão nessa diagonal desse quadrado 2 por 2. Logo, eles têm o mesmo comprimento e então vão ter o mesmo módulo, né? A mesma intensidade. Tudo bem? Agora, quais deles são iguais? Iguais somente quem? A e somente quem? F. Ah, professor, vamos refletir aqui sobre essa resposta da D. Vamos lá. Na A, perguntava-se assim, quais deles têm a mesma direção? Aí apareceram vários, né, que têm a mesma direção. Aí depois perguntamos, quais deles têm em comum o mesmo sentido? Aí apareceram outros também, em comum, um grupo, né, um agrupamento igual, de mesmo sentido. Aí depois a gente perguntou assim, quais deles têm o mesmo módulo? E apareceram alguns que têm o mesmo módulo. Agora, quando a pergunta foi, quais deles são, aqui, ó, quais deles são iguais? Aí somente 2. A resposta, somente 2 são iguais. Professor, por que apesar de tanta similaridade aí na A, B e C, por que na D somente 2 vão ser iguais? Atenção agora, atenção agora. Porque para serem iguais, os vetores têm que ter o mesmo módulo, a mesma direção e o mesmo sentido, tá? Tem que atender os 3 requisitos. Então, se os vetores atenderem os 3 requisitos, ter o mesmo módulo, a mesma direção e o mesmo sentido, somente aí eles serão considerados iguais, tudo bem? E só atende isso, ó, e só atende isso os vetores A e vetor F. Tudo bem, pessoal? Vamos nessa. Perfeito, aqui, ó. E C e D, você vai ter o quê? Mesma direção e mesmo sentido e mesmo módulo. Tudo bem? Questão 2, pessoal. Ó, gol imortal de falta de Ronaldinho Gaúcho contra a Inglaterra, completa 16 anos. No dia 21 de junho de 2002, né? O R10, ó, que vestia a 11, né? Camisa 11 na seleção, fez o gol da classificação contra os ingleses. Nas quartas de final da Copa, minutos antes de ser expulso, Ronaldinho Gaúcho, um então jovem de 22 anos, chamava o mundo para sambar com o melhor da genialidade brasileira, ao marcar aquele gol de falta antológico contra a Inglaterra. Então dá uma olhada aqui na imagem aqui, ó. Faltas com barreira são mais difíceis de serem contornadas, literalmente falando.
Para isso, o cobrador terá que aplicar força para alterar a velocidade da bola e desviá-la da barreira rumo ao gol. Então, podemos definir a velocidade como uma grandeza. A velocidade vai ser o quê? Uma grandeza escalar, uma grandeza algébrica, uma grandeza linear, uma grandeza vetorial ou uma grandeza genética. Então, olha só. Aplicando o princípio da inércia, percebemos que a bola em movimento tende a continuar em movimento retilíneo uniforme. A força gravitacional também entra em jogo quando falamos de chutes de longa distância. Ela é responsável por puxar a bola para baixo, fazendo o chute formar um arco. Então, chutes com curva são explicados a partir do efeito Magnus, descoberto pelo físico alemão Henrik Magnus. Então, esse efeito acontece quando um objeto cilíndrico, nesse caso a bola, gira enquanto está em movimento. Então, se ele chutar essa bola com um giro, aí que está o segredo. Ó, o segredo, ele tem que chutar a bola e ela tem que estar girando no ar, com esse giro. Isso faz com que o fluxo de ar seja mais rápido na direção do giro da bola e mais lento na direção contrária, gerando o efeito da curva. Dá uma olhada. Então, aqui, ó. Por isso, então, a resposta vai ser o quê? Uma grandeza de caráter vetorial. Vamos lá, pessoal. Questão 3. Relato do voo cross, Skywalk, Mescal 3. Planejar. Esta é a palavra-chave da vida, mas nem sempre as coisas acontecem como planejado. Mas as surpresas positivas são muito marcantes, principalmente quando realizamos aqui ações que imaginávamos que ainda iria demorar para acontecer. 18 quilômetros em um parapente, Então ele fez aqui, ó. Dá uma olhada. Minutos de voo, aqui 90 minutos de voo e 1.895 metros de altura máxima e térmicas de até 5 metros por segundo. Então esses são os dados desse salto. Sabe-se que ao praticar parapente, uma pessoa usa as correntes de ar conseguindo voar por horas durante o seu deslocamento, mesmo com a atração gravitacional do planeta agindo. Das grandezas físicas envolvidas nesse esporte, tem natureza vetorial. Então vamos ver. Deslocamento, velocidade, força. Letra B, força, aceleração, tempo. Letra C, tempo, velocidade e altura. Letra D, altura, tempo e velocidade. E letra E, velocidade, força e altura. Então, refletindo aqui, as grandezas de natureza vetorial, pessoal, vão ser o quê? Serão o deslocamento, que é vetorial, a velocidade, que é uma grandeza vetorial, e a força, com certeza, aqui ó, é uma grandeza vetorial. Então vamos lá, pessoal, se liga no Enem. Questão 4. Os ponteiros de hora e minuto de um relógio suíço têm, respectivamente, 1 centímetro e 2 centímetros. Supondo que cada ponteiro do relógio é um vetor que sai do centro do relógio e aponta na direção dos números na extremidade do relógio, determine o vetor resultante da soma dos dois vetores correspondentes aos ponteiros de hora e minuto, quando o relógio marca 6 horas. Então ele quer que você faça uma análise aí de vetores dos ponteiros, tá? Então aí temos as opções, O vetor tem módulo 1 centímetro e aponta para a direção do número 12 do relógio. O vetor tem módulo 2 centímetros e aponta na direção do número 12 do relógio. O vetor tem módulo 1 centímetro e aponta na direção do número 6 do relógio. O vetor tem módulo 2 centímetros e aponta na direção do número 6 do relógio. E letra E, o vetor tem módulo 1,5 centímetro e aponta na direção do número 6 do relógio. Então vamos analisar aqui. Quando for 6 horas, olha só, você vai ter o ponteiro menor apontando para o 6. Ó. O ponteiro maior aqui apontando para o 12, ok? E aí eu vou chamar o ponteiro menor de N, vetor N, e o vetor maior M, tá? Então N de navio e M. Então vamos lá. A soma vetorial, ela vai acontecer entre os vetores M e N, tá? É uma soma vetorial.
Nesse caso, ó, M está apontando na vertical de baixo para cima, ok? O N, ele está apontando na vertical de cima para baixo, ou seja, eles estão em sentidos contrários, tá? E logo o vetor resultante vai ser esse aqui, ó. Esse aqui é o vetor resultante, ok? Então, nesse caso, ó, 2 centímetros desse vetor menos 1 centímetro do vetor N, porque a subtração, sentidos contrários, nos restou o quê? 1. Então, intensidade 1 centímetro, direção vertical, sentido apontando para o número 12 do relógio. Então, vai ser condizente com a letra A, pessoal, tá? O vetor tem módulo 1 centímetro e aponta na direção do número 12 do relógio. Tudo bem, pessoal? Então, olha só. Esta foi a nossa aula de hoje, pessoal. Espero que vocês tenham gostado e até a próxima. Tchau, tchau!